Se eu disser inteligência artificial na guerra, qual é a primeira imagem que vem à cabeça? É quase sempre a mesma, não é? É uma imagem muito poderosa, moldada por décadas de cultura popular. Mas hoje vamos tentar ir um pouco mais além, para lá da ficção científica e perceber o que está realmente a acontecer. Pois é, são estas as histórias que todos conhecemos. Robôs que, de repente, ganham consciência, máquinas que se revoltam, computadores que decidem tomar o controle. São narrativas que, claro, tocam num medo muito nosso, muito profundo. O medo de que as nossas próprias criações se virem contra nós. Mas a grande questão é esta. Será que o futuro da guerra é mesmo este filme de Hollywood? Bem, a resposta, como vamos ver, é muito mais complexa. E se calhar até bem mais interessante. Porque a verdadeira corrida à IA militar, na verdade, não tem assim tanto a ver com aquilo que nós imaginamos. Ok, então vamos a isso. Enquanto a conversa pública anda quase sempre à volta dos robôs assassinos, a realidade no terreno militar tem um foco muito diferente. A aposta principal, na verdade, é usar a IA para, digamos, potenciar as capacidades humanas, ajudar os soldados a tomar decisões melhores e mais rápidas. O objetivo não é substituí-los. Mas então a pergunta impõe-se. Porquê agora? Porquê esta urgência toda? A resposta, no fundo, está numa mudança radical no tabuleiro geopolítico global. O que estamos a ver é uma nova corrida tecnológica, que já não é movida por ideais, mas sim por uma competição, e uma competição bem intensa. E a mudança é mesmo muito clara. Se olharmos para trás, para o período pós-Guerra Fria, a linguagem era de parceria, de uma ordem internacional. Hoje a conversa é outra. As estratégias de segurança nacional falam abertamente em rivais, em competição entre grandes potências, e o foco está claramente apontado para a China e a Rússia. E não pensem que esta competição é subtil. Não é, de todo. O presidente Putin, por exemplo, foi bastante direto sobre o que está em jogo para a Rússia. Esta citação dele diz tudo. A liderança em IA não é vista apenas como uma vantagem no campo de batalha, é vista como a chave para dominar o mundo. E do outro lado, a China não fica atrás. Declarou abertamente a sua ambição de liderar nisto. Este plano do governo chinês é claríssimo. A China vê a inteligência artificial como um pilar central para o seu poder futuro, tanto tecnológico como militar. E claro, isto só aumenta a pressão sobre todos os outros. Ok, já percebemos o porquê, esta competição geopolítica, mas agora vamos ao como. Se a competição é o motor, qual é o problema que a IA vem resolver exatamente? A resposta é surpreendente e está nas limitações do nosso próprio cérebro. O cérebro humano a tentar acompanhar um conflito que acontece a uma velocidade alucinante. O Dr. Alexander Kott, cientista-chefe no Laboratório de Investigação do Exército dos Estados Unidos, resumiu isto na perfeição. Ele diz que a largura de banda cognitiva humana vai ser o maior gargalo no campo de batalha. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a quantidade de informação, a velocidade dos ataques, os dados a chegar de centenas de sensores, é um autêntico dilúvio. É simplesmente impossível para um ser humano processar tudo isto a tempo de tomar a decisão certa. Para percebermos melhor este desafio, podemos usar um conceito chamado ciclo ODA. Foi desenvolvido por um estratega militar, o Coronel John Boyd. É um ciclo de decisão com 4 passos: observar, orientar, decidir e agir. A teoria é muito simples. Quem conseguir completar este ciclo mais depressa que o adversário, ganha. O problema é que no combate moderno, este ciclo humano está a ser completamente esmagado pela velocidade e complexidade. E quando este ciclo falha, as consequências são muitas vezes trágicas. E atenção, isto não são cenários hipotéticos de um filme, são casos reais. O USS Stark, atingido por mísseis porque a ameaça não foi identificada a tempo. O USS Vincennes, que abateu um avião civil por engano. Em todos estes desastres, o problema foi o mesmo. Seres humanos, debaixo de uma pressão brutal, não conseguiram observar, orientar e decidir a tempo. A informação até podia estar lá, nos sistemas, mas a capacidade humana para a processar no momento crítico falhou. É precisamente aqui que entra a solução que está a ser proposta, a chamada equipa humano-máquina. A ideia não é de todo entregar o controlo às máquinas. Pelo contrário, é usar a IA como um parceiro que consegue processar aquela montanha de dados à velocidade da luz para que o humano, no final, possa tomar uma decisão muito mais informada. Esta abordagem tem um nome oficial, chama-se Third Offset Strategy, ou terceira estratégia de compensação. O que é que isto significa? Basicamente, é uma forma de mudar as regras do jogo. Em vez de competir em número, ter mais tanques, mais navios, a ideia é criar uma vantagem tecnológica que desequilibra a balança. E hoje em dia, a IA é a peça central dessa estratégia.
E o ponto-chave é mesmo este, como resume na perfeição o Tenente-General Shanagan. Ele diz que a grande contribuição da IA será ajudar os humanos a tomar decisões melhores, mais rápidas e mais precisas. Reparem, não é sobre a autonomia por si só, é sobre apoio à decisão. A máquina analisa, o humano decide. É este o princípio que guia quase todo o desenvolvimento. Claro que isto nos leva diretamente ao grande dilema, que é tanto ético como o operacional. Se precisamos de máquinas para reagir a ameaças que se movem à velocidade da máquina, qual é exatamente o papel do humano no meio disto tudo? Onde é que se traça a linha? Para enquadrarmos bem este debate, há uma coisa que é fundamental perceber. A autonomia não é uma característica da máquina, não é um sim ou um não. É, acima de tudo, definida pela relação que a máquina tem com o seu controlador humano. No fundo, é uma questão de controle. Normalmente, essa relação divide-se em 3 níveis. Primeiro, o humano no ciclo. Aqui, a máquina faz uma tarefa, para e precisa de uma autorização explícita de um humano para continuar. É o controle máximo. Depois temos o humano sobre o ciclo. A máquina age de forma autónoma, mas há um supervisor humano que pode intervir a qualquer momento. E, finalmente, o humano fora do ciclo. Bem, este é o cenário do exterminador. A máquina toma todas as decisões sem qualquer possibilidade de intervenção. É importante dizer que a esmagadora maioria do debate atual está focado nos 2 primeiros níveis. O que nos traz à questão de fundo, talvez a mais importante de todas. O objetivo, como vimos, é a velocidade. Mas e a sabedoria? A IA pode, sem dúvida, tornar os nossos sistemas mais rápidos. Mas será que também os pode tornar mais sábios? Esta citação de Robert Work, um dos principais pensadores por trás desta estratégia, resume bem a posição oficial. A ideia é que quando se está debaixo de ataque, a uma velocidade estonteante, queremos uma máquina que nos possa proteger. Pensem em interceptar um míssil hipersónico. Mas, e este mas é fundamental, a decisão de usar força letal, de atacar, essa deve pertencer sempre e apenas aos humanos. É uma linha muito ténue, mas absolutamente crucial. E é com esta pergunta que ficamos. A tecnologia está a avançar a um ritmo que mal conseguimos acompanhar. A necessidade de velocidade é real, é impulsionada por uma competição global muito intensa. Mas o verdadeiro desafio, no final de contas, não é técnico, é humano. A questão é como é que podemos garantir que esta incrível capacidade para a rapidez é guiada pela sabedoria, pela responsabilidade e pelo controle humano. Esta, no fundo, é a pergunta que vai definir o futuro da guerra.